Olá, alunos, tudo bem aí com vocês? Boa tarde ou boa noite. Seu horário que você está assistindo aí, estamos novamente com um EQCast, né? Podcast aí do curso Equação. E hoje a gente está com nossa convidada, né? Até que enfim trouxemos ela, né? E aqui hoje eu estou com o João Anderson. Obrigado aí, João Anderson, pela presença, né? E a gente está aqui, gente, com Mayra da Silva, nossa aluna mais recém-aprovada, né, no CFO PM, né? Dá um alô aí pra galera, Mayra, tá bom? Oi, Vai logo boa te noite. habituando Bom aí dia, boa com as tarde. câmeras, né? Que hoje Mayra vai contar um pouquinho aí da história dela, né? Ela é aluna nossa do presencial desde 2021, que ela apareceu, tava até mostrando uma foto, depois a gente vai botar a foto dela aí, Subir aí agora, entendeu? Não, Vamos senhor. colocar a foto dela, mostra aí a foto Jamais. dela, como é que ela tava em 2021. Então, pessoal, para quem você não me conhece ainda, meu nome é o Herbert, tá? Sou diretor do curso Equação há uns 14 anos aí, ó. Não me chama de velho não, viu, aluno? Beleza, e aqui hoje eu tô com o João Anderson. João, se apresente aí pra galera aí que já te conhece, mas para quem não conhece, ele vai se apresentar aqui. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está assistindo aí esse vídeo, né? Dizer que mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar dividindo a mesa com o Herbert e com Mayra, né? Esse que é um dos momentos mais felizes para a gente que passa aí o ano inteiro com bastante dificuldade, ajudando, auxiliando nessa luta toda com esses alunos, é um momento realmente de felicidade para a gente, de alívio. Eu tô aqui hoje Aliviado, né? de ouvir essa história, né? Ansioso também para ouvir um pouco dessa história da Mayra, que está com a gente aí há um tempinho. E resultado do nosso trabalho e mostrando que a gente está no caminho certo, né? De que toda a nossa dedicação, de que todo o nosso esforço, de que toda a nossa entrega tem resultado, né? Tem resultado positivo e a gente tem conseguido alcançar nossa missão. A gente costuma dizer que aqui é uma missão que é de mudar a vida das pessoas, que é de transformar a vida das pessoas, e a gente vai continuar fazendo isso. E Mayra é um exemplo aí dessa trajetória. Beleza, então vamos começar, né? A nossa conversa, né, Mayra? Certo. Tá nervosa? Pouquinho. Pouquinho? Mayra, tua idade aí pra galera logo saber aí. Tenho 19. 19 aninhos. 19. Muito bom. Aí os alunos ficam tudo, égua, 19 anos. Quando tu realmente decidiu em te preparar pro CFO? Tu tinha quantos anos mais ou menos? 17. 17 anos. Por 17 quê? anos. Por que querer ser oficial da Polícia Militar? Na verdade, eu queria ser soldado, que eu não conhecia o CFO. Não conhecia o CFO. Aí eu tava procurando um curso Isso aqui. com quantos anos? 17. 17 anos. Começo Tu não de conhecia o 2021. CFO? Não conhecia. E como tu conheceu o CFO? Eu tava procurando um cursinho preparatório pra me ajudar a estudar pro curso de soldado, que eu totalmente perdida, tinha acabado de sair do ensino médio, mas não sabia como estudar, não sabia como elaborar uma rotina, então precisava de um apoio de um cursinho e fui atrás. Aí falaram do curso Equação, né, que era perto lá de casa, cidade operária. E eu entrei lá e tinha um destaque lá dos alunos aprovados, aí que eu fui conhecer o CFO. E eu decidi que eu queria. Tinha o que lá? Era os quadros que tinha as fotos dos Eu alunos? acho que o quê? era do. Era, Acho né? que era Jéssica. Era né? João As meninas de Anderson, aí olhou Anderson. pra cara de João Anderson lá, aí, ó. Sempre Viu, muito João? bonito Viu, nessas João? fotos. Não. Mas, Mayra, essa decisão de mesmo soldado ou CFO, ela ainda assim é uma decisão que acontece recente. Como é que aconteceu? Como é que foi tua trajetória? Onde é que foi teu ensino fundamental? Tu é natural de São Luís mesmo? Sim, São Luís. Como é que foi ali teu ensino fundamental? Onde foi? Como é que foi? Até chegar no ensino médio? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Porque já tem alguma influência durante essa preparação aí, essa tua formação pregressa. Como é que isso influenciou a tua tomada de decisão? Certo. Eu sempre estudei em escola pública, então eu estudava em escola pública perto da minha casa. E Diz no o nome ensino... da escola, para valorizar dá uma também. moral, dá uma moral pro pessoal Web lá José que tão Ribamar te Bogéia. assistindo. Aí, Próximo à muito minha bom. casa. Um Um abraço, pessoal. manda um abraço aí pro pessoal. Aí, ó. Como é o nome da escola? Web José Ribamar Bogéia. Olha aí, rapaz, manda um alô, Abraço, pessoal. que eu Tô nem me lembro o aqui nome do e pessoal tal. faz muito tempo, mas é isso, estou aqui. Muito obrigada, inclusive. E ensino médio, estudei no IEMA,
IEMA. E assim, eu peguei o segundo e terceiro ano. Por que tu decidiu ir pro IEMA? Como é que também surgiu essa sim. ideia de ir pro IEMA? Na verdade, eu sempre tive assim, meio. Não é que eu era totalmente direcionada, mas eu sabia, tinha noção de que eu precisava estudar pra eu conseguir o meu objetivo, que não nem sabia qual era o objetivo, mas sabia que se eu quisesse alguma coisa na minha vida, tinha que ser pela educação. Porque eu sei que a minha família, eles não poderiam me proporcionar isso de mão beijada, né? Como falam. Então, eu teria que buscar isso, eu sabia que eu teria que buscar pela educação. Então, eu busquei uma escola, ia tentar pro IFMA, inclusive, e aí achei o IEMA, me interessei pela escola, é uma estrutura muito boa, era uma escola que oferecia um ensino elevado em relação às outras escolas, então foi algo que eu me interessei. Então, no tempo, acho que não tinha prova, não me lembro se tinha prova, acho que não tinha. Aí a gente fez algumas etapas lá e tal, e eu consegui entrar. E comecei lá uma escola muito boa mesmo. Inclusive, até o segundo ano, assim, foi perfeito. Só que veio a pandemia, né? Acabou que a gente ficou com EAD e foi o momento que eu me distanciei mais dos meus estudos. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. E era aquele tipo de pessoa que ficava triste se tirasse um 9, por exemplo, que eu sempre quis buscar mais, entendeu? Sempre me cobrei muito. Isso, sempre me cobrei muito. E aí, quando chegou no metade do segundo ano, pro terceiro, foi um momento assim que eu me perdi mesmo dos estudos. Do segundo pro terceiro? Parte ali do segundo pro E o que terceiro. aconteceu? Foi o momento da pandemia. E aí, tipo, era AD, a gente sabe que AD a gente não faz nada. Rapaz. E aí, pelo menos foi o que aconteceu comigo. E aí, foi um momento que eu me desinteressei bastante. E perdi ali o meu foco. atrapalhou um pouco, é isso? Na verdade, foi eu que me atrapalhei. A pandemia foi só algo que desviou, mas só que se eu tivesse realmente objetivado. Mas realmente foi porque eu me desinteressei. Então, continuei passando, só que já estava mais acomodado, entendeu? E quando terminou o ensino médio, eu terminei final de 2020. Aí eu comecei, eu nunca gostei assim de ser uma pessoa acomodada. Então, eu queria fazer alguma coisa, eu já trabalhava, né? Inclusive, lembra que eu trabalhava? Eu lembro. Trabalhava já, saí do estava no ensino médio, eu já trabalhava. Não era noite, isso. né? Era no ensino médio. Conta um pouquinho Como é que era no ensino médio já trabalhava. Ei, rapaz, calma aí. Mesmo. Eu me lembro que tinha um negócio do simulado, né? Que dava pressão, né? Era, porque eu não conseguia. Que eu não conseguia fazer. Porque eu tava no trabalho. Aí eu saí do ensino médio, aí é muito problema, não consigo lembrar de todos. E tipo, eu ficava sempre me impressionava, só que eu tinha 17 anos. Tá, e aí eu decidi, né, tal, que eu estudava e vim pro curso. Aí, só que eu já trabalhava desde quando eu tava no ensino médio. E eu trabalhava fim de semana. Então, durante a semana eu estudava no curso, tudo indo bem. Aí chegava fim de semana eu já não conseguia mais, porque eu entrava às 16 horas, eu saía mais ou menos meia-noite, sábado e domingo. E eu não conseguia fazer simulado. E o Rebite faltava me deixar doida, que ele queria fazer simulado. Eu fazia simulado no trabalho e o pessoal me chamando e eu fazendo simulado. Eu, peraí, que eu tô fazendo minha questão. E o Rebite me pressionando, não, tem que fazer simulado. E eu ali trabalhando, sabe? E até o momento que ele chegou, conversou comigo, pediu pra eu escolher, falou que tava me atrapalhando e a gente chegou nessa conclusão, que tava realmente atrapalhando e foi o momento que eu saí. E comecei realmente só a estudar, segunda a segunda. Essa decisão pra tu parar de estudar aí tu perguntou pra tua mãe lá, teve uma conversa, como é que é? Não, é porque assim, eu trabalhava mais porque eu gosto muito de ser independente. Minha mãe nunca me obrigou a trabalhar, nem nada do tipo, inclusive ela gostava muito da ideia de estudar. E foi o momento que eu decidi e tal, eu falei, não, agora eu preciso realmente estudar, eu preciso focar. Inclusive, a gente tinha passado nesse tempo uns 3 meses já que eu tava no cursinho. Foi um momento que realmente foi depois daquela pressão da praia. Vou contar aqui pra vocês. Tu lembra da história lá? Ei, vou contar pra ti aí, aluno. Ó, tu que tá aqui. Não, porque às vezes o cara fica aqui olhando. Mas era perfeitinho. Não, mas... Não é... Cara, todo mundo vai fazer merda. Todo mundo comete alguns erros. Como é que foi essa história? Os caras lá foram comemorar o quê? Um aniversário? Foi? Meu aniversário. O aniversário dela. Aí eu tô em casa, aí meu celular toca. Aí era um amigo meu, um polícia, né? Meu peixe.
Rapaz, eu não sei não, mas eu acho que esses caras que estão aqui na praia são teus alunos. Aluno se esconde. Né? É, que eu tô achando, eu acho que são teus alunos. Eu mando a foto. Aí ele tava trabalhando lá na Litorânea, né? Tava de serviço, ele foto, eu digo, muito bem, olha, estão na praia. Em vez de estar estudando, estão na praia. Meu irmão, foi na segunda-feira, Foi né? numa sexta, Isso foi numa sábado sexta, tinha né? treino. Ah, sábado tinha treino, né? O Herbert juntou todos os cadetes pra humilhar a gente. Aí eu juntei os meninos, todo mundo, né? Os cadetes, digo, bora. Bora arrochar esses alunos aí, que eles não estão querendo, tá muito fácil. Estão na praia. Numa preparação, estão na praia. Não, tá errado isso aí e tal. Aí eu só sei que... Aí mudou a chave, foi o evento de mudança. Foi exatamente. Foi a praia. Foi a Foi até pressão. Felipe, né? Foi lá na UEMA, né? Foi o Felipe. Tava meio que chovendo. Tava. Eu me lembro, cara. Aquele dia foi pressão mesmo. O Herbert suspendeu a gente na sala de estudo. Rapaz, teve Botou alguns cortes, né? Teve alguns botou cortes. pressão. Foi verdade. Foi engraçado, mas foi foi um muito momento- importante. Foi um momento didático ali, né? Porque se Foi. tivesse deixado, talvez viraria todo final de semana aquilo ali, né? Era Então, bagunça. ia virar bagunça, né? Já tinha uma comemoração. Todo aniversário, imagina. Verdade. Quantos alunos tinha? Era muito aniversário, entendeu? É. Então, assim, às vezes a gente aperta um pouco. João Anderson hoje aí tá podendo aí estar na parte da coordenação aí, ver aí que às vezes a gente aperta um pouquinho, mas às vezes é porque é necessário. Senão o cara não vai, porque tem gente que tem que ter um choque de realidade, senão ele não vai, não. É. Então, naquele momento ali, tu pensou o que ali? Que colocamos vocês tudo em forma, né? Também Colocaram. em forma ali. Foi. Aí vai pagar a flexão, fazer pergunta das aulas. Ah, foi mesmo, rapaz. Pergunta das aulas, só lembra João Anderson aí, ó. Quando vai treinar com os alunos, só pergunta das aulas. E aí tu tomou aquela decisão ali, rapaz, eu vou levar mais a sério. Mas foi muito importante, como eu falo, foi muito importante porque foi um dos momentos, na verdade foram vários momentos, né? Mas esse foi muito importante porque foi o momento que eu falei, cara, eu preciso levar isso a sério porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então foi um momento que eu falo como eu falo, né? Foi muito importante pra mim. E aí, a partir desse momento, eu comecei a levar a rotina a sério mesmo, a estudar. Eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade com tudo, não era só coisa Sobre no essa história de começo. dificuldade, o que é que tu pode dizer pra gente assim? O que era assim? Era uma dificuldade assim mediana ou era uma dificuldade assim, cara, eu tô com dificuldade aqui em MMC. Por exemplo, em humanas eu sempre tive uma facilidade. Então, pra mim, eu tinha dificuldade, só que eu tinha mais facilidade para aprender que exatas. Exatas, eu lembro que uma vez, Jonas colocou uma raiz, eu não sabia nem tirar a raiz, eu não sabia pra onde que Tinha ia. muita dificuldade. João Anderson botou um negócio de fazer jogo de sinais. Onde? Eu lembro uma vez que Aquiles pegou uma folha pra mim, ele colocou mais 3 questões de jogo de sinais. Toda hora eu ia onde Aquiles fazia, ele dizia, tá errado, vai fazer de novo. E ele apagava. Aí eu fazia. Ia lá onde ele, tá errado, faça de novo. E eu ia lá onde ele, faça de novo, tá errado. Até, eu nunca entreguei essa atividade certa, inclusive. E é pra te ver a dimensão, né, da minha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em exatas. Isso é muito. Tu acredita isso? Foi muito a questão do teu ensino médio não ter sido legal, é isso ou não? Eu não sei te dizer, mas eu acredito que seja pelo meu interesse mesmo. Porque, assim, eu sempre, como eu te falei, sempre tive dificuldade em exatas. Então, pelo menos eu, que eu tava no ensino médio, gostava de estudar o que eu gostava. Entendi. E a gente sempre vai deixando de lado, porque a gente acha que quando a gente tá no ensino médio, a gente não tem essa cabeça de que vai precisar, né? Normalmente. Então, foi algo assim que eu fui deixando de lado, deixando. E sempre tive, eu lembro disso, sempre tive muita dificuldade em exatas, no geral, no ensino médio. E as matérias que eu me saía melhor eram linguagens e humanas. Então, quando eu cheguei no curso, eu tinha muita dificuldade, muita. E eu ficava me sentindo mal, assim, porque eu via... Todo mundo sabia fazer alguma coisa, mas eu não sabia fazer nada. Eu não sabia nenhuma operação, não sabia nada. Não sabia jogo de sinal, não sabia tirar raiz, não sabia exponenciação, não sabia nada. E como foi pra tu conseguir virar esse jogo aí? Porque tem gente assistindo agora aí e ele tá com um monte de dificuldade também. Sim. Em exatas, E acha principalmente. que não vai conseguir, acha que não vai resolver. Ou o contrário, né? O que eu tenho percebido muito, principalmente nesse início de ano, o Herbert, é o seguinte: é aquele aluno que ele está iniciando a jornada dele agora e ele quer que esses resultados apareçam logo, muito imediatista, né? E já se desespera, já muita gente, então você que está assistindo aí provavelmente
que já foi lá chorar no meu WhatsApp, compreender que esse processo ele é lento e é importante a gente falar sobre isso, tá? De que essa dificuldade, ela não é só sua, já aconteceu com outras pessoas que passaram, e é um processo que é lento, principalmente em exatas, não vai acontecer do dia para a noite, de uma hora para outra, é lento, então é importante compreender isso. Sim, com E aí, certeza. qual foi assim que tu. Qual foi o que é que tu usou mais pra tu começar a virar esse jogo aí dessas dificuldades? Eu sabia que eu tinha muita dificuldade, então o primeiro passo foi admitir isso, porque às vezes a gente não quer admitir que a gente tem dificuldade em alguma coisa. E eu sabia que eu tinha muita dificuldade, que eu ia ter que trabalhar muito nisso. Então, pra mim, foi assim, Johnson separou pra mim estudar só exatas. E eu falei, Johnson, eu não me sinto segura pra estudar agora só exatas, porque eu não sei nada de nada. Então, assim, eu sabia o geralzão, mas eu não sabia nada. Então, comecei a estudar um pouquinho de cada. E chegou no momento que eu falei, Johnson, agora eu quero estudar só exatas. Ele passou pra mim um cronograma só de exatas. E eu acho que isso foi essencial pra mim, porque comecei a focar só nisso. Se era a minha dificuldade, era que eu tinha que trabalhar. E era muito chato, porque você passa o dia inteiro estudando só o que é difícil pra você. Então, você vai ficar ali na merda, sabe? Meu Deus, eu não sei de nada, eu Me não lembro que ela tinha sei. um cronograma que ela não botou nem horário pra ela almoçar. Sim, sim. Ela almoçava em cima do livro. Tá brigando pela ir, É, brigava comigo pra descansar. dormir, pra ir pra Me, casa. me conta aqui, que eu tive sempre curiosidade. Esse teu cronograma aqui comia em cima do livro. Por que mesmo? Tu tava já no desespero, Não. tocou o terror. Rapaz, eu quero arrebentar com tudo agora. Como é que foi isso porque Tem que aí? expulsar ela É do curso porque- sexta-feira, é verdade. sábado, né? É Era. porque assim, Gente, eu rapidinho, chegava ela entrava 7 da manhã, não era? 6 e pouco, 7, tinha depende 6 do e tempo. pouca, né, da manhã. A gente expulsava ela É, 9, 10 10 horas. horas da noite. Epa, vai embora. Não, mas um pouquinho aqui, só mais uma questão. Vai-te embora, seu. Johnson entendendo? brigava comigo pra descansar, inclusive. Muito engraçado, mas... Sim, aí conta, como é que foi foi esse assim, negócio desse teu foi cronograma um aí? momento assim que eu... Esse cronograma suicida. Cronograma Não suicida. faça isso Não em casa. faça, não repitam. É, mas foi assim, eu acho que... depois eu falo isso, mas enfim. Foi um momento que eu olhei assim, eu falei, eu não sei de nada. E eu via todo mundo avançando. Eu falei, tem algum problema comigo? Porque não é possível que todo mundo entrou aqui do mesmo jeito que eu e só eu que não tô aprendendo nada. Não é possível. E aí foi o momento que eu me revoltei. Eu falei, não, pois então se eu tô sabendo que eu tenho mais dificuldade, então eu tenho que estudar mais do que os outros. E aí foi uma loucura. Eu falei, vou estudar o tanto que eu conseguia. E fazia corujão, e fazia, ficava até tarde, e não dormia mais. E aí foi um momento, assim, de bastante loucura mesmo. Mas eu falo que foi essencial pra mim, porque me ensinou muitas coisas além dos estudos. E foi um momento que eu falo, essa foi a parte de girar a chave, né? Não é sobre você não descansar, é sobre você se dedicar e saber das suas dificuldades, saber dos seus limites e não ficar na zona de conforto, porque eu sabia que eu estava na minha zona de conforto, estava confortável para mim estudar até tal ponto. Então, foi o momento que eu saí da minha zona de conforto e eu falei, rapaz, eu já tô aqui, então eu vou fazer isso. E é importante a gente falar isso, né? Eu sempre, quando eu vou dar mentoria, né? A gente sempre... É uma das primeiras coisas que, quando abro o meu slide, eu vou falar que a aprovação, ela começa a acontecer na nossa cabeça. Quando a gente muda a nossa cabeça, a gente muda a nossa mentalidade, a gente compreende que esse processo é difícil, compreende que eu tenho muita dificuldade, mas abraça a cruz e pronto. E não tem por que você tornar isso mais doloroso para você, o tempo inteiro se lamentando, chorando por essa dificuldade que você tem, ao invés de buscar soluções. É você compreender esse processo, compreender que esse processo é difícil e compreender o que você precisa fazer e ir lá e fazer. Então, é importante a gente estar comentando esses pontos, porque é justamente aquilo que a gente passa para vocês, de que a aprovação ela começa na nossa cabeça, quando eu compreendo como funciona o processo, eu compreendo que ele não é fácil, mas mesmo assim eu sigo fazendo aquilo que eu preciso fazer. E isso aí é importante falar, porque eu falei aqui sobre a rotina, e talvez alguém pense, eu tenho que estudar de 6 horas até 10 horas da noite, só que não. Eu gosto de pontuar isso, que eu era uma pessoa muito privilegiada.
A minha mãe fazia tudo pra mim, tudo. Eu só tinha que fazer minha comida pra trazer pra cá. E o resto ela fazia tudo. Então eu era uma aluna privilegiada, eu tinha todo o tempo pra estudar. E eu sabia, eu falei assim, cara, o meu estudo é o meu trabalho. Então eu vou levar isso a sério. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que têm que 2 horas de estudo por dia. Inclusive, tem gente desse vestibular de agora que estudou, passou estudando 2 horas por dia. Entendeu? O que eu falo é sobre ser uma pessoa disciplinada, saber o que tem que ser feito e fazer. Não é porque eu estudava o dia inteiro e eu passei que agora todo mundo só vai passar a estudar o tanto que eu estudei, entendeu? É isso que eu tô falando, acho muito importante pontuar isso. É ser eficiente, né? Aquilo que a gente fala no tempo que você tem. Se você tem menos tempo, você vai lá e aproveita aquele tempo e não tem que ficar chorando porque você tem aquele tempo menor. Tem que estudar, se dedicar, montar uma estratégia que seja eficiente e estudar naquele tempo que você tem disponível, né? Isso. Focar, não colocar 1000 disciplinas para você fazer, já que você tem uma rotina mais densa, mais complexa. Então, é basicamente isso. Mayra, e tu fez o vestibular em 2002, em 22, em maio, é isso? E aí tu não conseguiu a aprovação, Sim, certo? Mesmo estudando nessa intensidade, não conseguiu. sim. Como foi que tu conseguiu te relacionar com a reprovação? Como é que Assim, foi, como é que tu conseguiu lidar com certo. isso? Pra mim foi muito difícil mesmo, porque eu realmente acreditava que eu ia passar. Então eu tinha isso muito na minha cabeça, inclusive eu acho que é uma coisa muito Por que errada. que tu acha assim que tu acreditava? Me conta Porque, isso. porque eu me esforçava muito, eu me Tu fez dedicava a muito. medição pelo tempo que tu estava te dedicando, é Não, isso? pelos simulados. Porque quando eu tinha simulado aqui, eu sempre ficava entre os 10 primeiros. Então, eu acreditava que isso era o suficiente para eu passar. Então, eu acho que eu tava eu tava muito Muito confiante, isso. confiante. E, assim, pra mim foi muito difícil, porque, como eu disse, eu tava muito confiante, então pra mim foi realmente, assim, um baque mesmo. Foi um momento, assim, realmente difícil, que acho que foi um dos momentos que eu mais pensei em desistir. Porque eu pensei assim, cara, se eu estudando muito, eu não tô conseguindo, então o que que eu posso fazer mais? Eu já fazia corujão, eu já estudava o dia inteiro, eu já fazia muitos simulados, eu fazia muitas questões. E aí foi um momento que eu descobri, eu mesmo me analisando, que o problema é que eu estava fazendo em excesso demais. Eu não descansava, eu não sabia relaxar. E quando chegou na prova, eu cheguei tão assim desesperada e cansada, todo aquele cansaço da trajetória inteira, que eu acho que aquilo tudo refletiu na minha prova. Então, eu acho assim que esse desgaste, esse excesso, né, ele foi algo que foi pontual na minha reprovação. E assim, eu estudava muito exatas, então, na minha cabeça, eu tiraria uma pontuação boa em exatas, porque era o que eu estava me dedicando. Só que eu nem entrei no quadro, nem entrei no Nessa quadro prova de maio. na prova de maio. Aí tu diagnosticou que foi esse erro. Isso. E aí, Jonas sempre falava, Mayra, vai descansar, Mayra, vai descansar. Inclusive, eu descansei, entre aspas, acho que 2 meses antes da prova, quando eu conheci Raíssa, né? E foi um momento que eu descansei assim, eu comecei a entender que eu precisava descansar, porque, na verdade, os estudos, o estudo, ele é um equilíbrio. Você tem que estudar, mas descansar faz parte dos estudos, porque as informações elas precisam ser salvas, você precisa recuperar sua saúde mental, né, para fazer uma prova, porque eu acho que o psicológico ele conta muito na prova. Então, se você não for calmo, não for uma pessoa fria, você vai se emocionar e isso vai refletir na sua nota, na sua Lá no dia dessa prova de maio, distribuição. tu ficou nervosa, ficou Tava de muito boa? nervosa, eu fiz a prova e aí eu não tava, eles não colocaram tempo no quadro. Então não tive esse acompanhamento. E eu fazendo minha redação, quando eu pergunto a hora, a mulher falando que faltava, acho que era menos de 1 hora, eu tinha feito só metade da prova. E faltava as 20 questões de exatas e 10 questões de humanas. Eu olhei assim e falei, vou reprovar. Porque nunca que eu vou conseguir fazer todas as questões de exatas e mais 10 questões de humanas. E ainda tinha que passar a redação a limpo. E não deu tempo, foi dito certo, não deu tempo. Acho que o que me pegou também foi o desespero, porque eu me desesperei. Eu só fiquei, o choro engatado aqui na minha garganta. Eu falei, eu vou reprovar, não dá mais certo. E minha mão tremia tanto, e eu suando frio. E foi isso. Eu só fiquei pensando, meu Deus do céu, todo mundo acreditou que eu conseguia. E todo mundo tá acreditando nisso. E eu não vou conseguir. Fiquei pensando muito nisso, e isso me impressionou muito.
De É verdade. importante a gente abrir um parêntese, né, para falar um pouco disso tudo, que é importantíssimo, né? O Sim. primeiro é que as pessoas que foram aprovadas, na maioria das vezes, elas já reprovaram. Elas já passaram por momentos de frustração e a correção desses erros, a compreensão desses erros, os fez melhorar. E às vezes a gente acha que a pessoa já estudou pouco tempo e de que tudo fluiu muito bem, de que a pessoa não tinha muita dificuldade. Isso não é verdade. Pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você tem, pelos mesmos problemas que você tem, pelas mesmas dúvidas se vai dar certo, se não vai dar certo. E é importante a gente falar isso, né? De que o estudo, há necessidade de um equilíbrio. E descansar é importante. A gente tem falado sobre sono, sobre atividade física, sobre manter uma vida equilibrada, uma alimentação equilibrada, para que você consiga aproveitar ao máximo. Que você não faça isso em excesso, porque tem gente que quer dormir demais, tem gente que quer descansar demais, você faça o necessário para que o teu metabolismo, para que o teu organismo consiga te ajudar a melhorar os teus resultados. Então, se você dorme uma quantidade de horas razoável, se você tem esse privilégio, se você pode fazer isso, você tem que fazer. Atividade física, ok? Nada exagerado para não te atrapalhar. Porque o foco principal é estudar, é a dedicação. É a dedicação. E dizer que o dia da prova também é um dia importante. De que o dia da prova faz parte da tua preparação. Então, quanto mais você faz simulados, mais você fica próximo da realidade da prova. E nem só fazendo isso, você te dá uma garantia de que o dia da prova vai ser um dia tranquilo. Porque existem outros fatores no dia da prova. Todas as vezes que eu estou acostumado a fazer prova, mas toda vez que eu vou fazer prova, inclusive na faculdade, na universidade, você baixa aquele frio na barriga. Será se eu vou conseguir? Será se eu vou tirar nota baixa? Será? Isso acontece com todo mundo, isso é normal. E aí você tem que colocar, por isso que você tem que estar treinado para aquilo. Quanto mais treinado, maior a possibilidade de você repetir. Maior a possibilidade de você repetir aquilo que você vinha fazendo. Sim, verdade. Pois é. E Mayra, aí passamos de maio, Aí né, sim. a prova. Isso. Aí depois de maio, tu tirou o quê? Uma Acho semana que de folga pra chorar? Foi É um uma momento de luto, semana, né? Um momento de foi luto, né? uns 2 meses de depressão. 2 meses de luto. De Aí luto, depois inclusive passou não um... digo. então... Porque quando eu voltei foi um pouco difícil. Por Porque quê? precisava. Eu já tinha o cargo, né? O peso de ter reprovado. E ainda tinha mais o peso de ter parado. Então, eu tive que restituir minha rotina de estudo novamente. Se adaptar de novo. Adaptar de novo. E lá vai eu. Só que eu já tinha colocado na minha cabeça. Inclusive, esse tempo foi... Eu acho importante tirar um tempo depois da prova para você pensar no que deu errado. E foi importante para mim. Eu acho que eu tirei tempo demais, mas enfim. Foi necessário porque eu raciocinei, pensei, não adianta. Eu cheguei, não quero desistir, não sei o quê. Não Tu pensou em adianta. Sim, muitas vezes. Porque eu falei, meu Deus do céu, já fiz de tudo e não deu certo. Eu vou fazer o quê? Achava que já tinha feito tudo. Exatamente. Isso que eu tinha na cabeça. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo que eu podia. O que eu vou fazer mais? E estudar muito eu estudei. Fiz tudo que eu podia. Então, só que não é assim, como eu disse, né? Então, eu sentei, teve um momento que eu falei assim, rapaz, chorar não vai adiantar nada. Então, eu tenho que sentar e tenho que fazer. E continuar fazendo até dar certo. E foi um momento que eu coloquei na minha cabeça que eu falei, meu Deus, eu tenho 19 anos. Por que parece que o meu mundo caiu? Eu tenho 19 anos. E eu tenho infinitas provas para fazer. Então, se não der certo agora, foi algo que me ajudou muito. Porque eu falei, tenho 19 anos, eu posso errar quantas vezes eu quiser. Teve algum até dar momento que certo. tu pensou em mudar de curso? Não, nunca pensei em mudar de curso, Sempre porque eu focou sabia que era isso que eu queria. E se eu não gosto de começar uma coisa e não terminar essa coisa. Uma pergunta que eu tinha para fazer. Por que não outro curso? Direito, medicina. Por que Quando CFO? eu comecei, né? Por que CFO? quando Por que eu- área militar, enfim? Por Quando quê? eu busquei a área militar foi porque realmente era algo que, na verdade, eu passei o ensino médio todo mundo já tinha decidido o que queria e eu não sabia o que eu queria. Eu ficava, meu Deus do céu, eu não sei o que quero. E aí eu não sabia mesmo, porque eu nunca tinha parado a pensar em ser militar. E foi depois que passou esse período, né, eu comecei a assistir alguns vídeos do YouTube, foi algo que me inspirou muito. E eu decidi, eu quero ser militar. Não tem nenhum militar na minha família, então não foi por isso. Mas eu decidi, eu quero ser militar e eu queria ser soldado.
E porque eu não conhecia o CFO, né? Sei. E aí eu conheci o CFO, achei que era uma Aí boa não teve nenhum oportunidade. concurso nesse espaço para soldado? Não, eu comecei a estudar em janeiro, entrei no curso em Foi março. 2021, concurso foi Entrei no curso em 2017. março, então eu estudei sozinha. Nem estudava direito, porque eu não sabia estudar. Estudava ali quando dava, quando eu quisesse e tal. Entendeu? E aí foi um pouco tempo que eu encontrei o CFL, que eu encontrei o curso. Foi o momento que eu olhei assim, rapaz, não dá pra estudar sozinho. Foi esse momento que eu encontrei o curso, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa assim que eu não consigo me imaginar fazendo outro curso, porque se eu me imaginasse fazendo outro curso, eu tinha escolhido outro curso, com certeza. Eu tinha escolhido outro curso porque eu achei muito difícil e muitas vezes eu achei que eu não era capaz, que era uma coisa muito acima de mim e que eu nunca iria conseguir. Porque eu não sabia, quem que não sabe matemática básica que vai passar? Passava na minha cabeça. Só que agora eu tô aqui, entendeu? Então isso mostra como é possível sim, isso que a gente só tem que acreditar. E foi um momento que eu acreditei, que eu botei o pé no chão, eu falei, não, eu quero isso aqui. Reprovei, eu quero isso aqui. Agora eu comecei, eu vou ter que terminar. E aí foi, depois de maio, foi uma coisa que me segurou muito. Se eu comecei, eu vou ter que terminar. Sim, aí de maio em diante Deixa eu começou... só fazer uma Fala aí. pergunta que agora me veio aqui. Por que o CFO da polícia e não o CFO do bombeiro? Fala seus prós e seus contras aí, me convença. Vamos lá. Pensa Me convença bem, e agora- pensa bem. Porque às vezes Na a pessoa tá aí verdade. e quer estar em dúvida. É. Sim. O que que você levou em consideração? Que foi uma coisa do coração, foi o que é uma revelação. Foi O que é que tu foi? levou? O que Que tu foi? levou em Por alguém? consideração? Não, é porque assim, queria e quero ser militar, mas eu queria ser policial, entendeu? Então, nunca passou pela minha cabeça que eu queria ser bombeiro, sempre foi polícia. Desde quando eu comecei, eu sabia que eu queria ser policial. E aí eu até pensei em PRF e tal, só que não me sentia tão assim, não sentia tanta vontade quanto a polícia militar. E como eu te falei, né, eu queria soldado e eu não sabia. E eu só sabia que eu queria ser policial. Só Entendi. sabia disso, eu quero ser policial. E foi isso. Foi por isso, não tem nada assim. Decidir o que eu vou fazer. Como é que foi tua chegada no curso? Como é que o curso te ajudou na mudança da tua mentalidade, a estudar? Como foi que conta pra gente o que aconteceu em 2019? 2021. 2021. 2019 era eu. Era Eita, 2019. como tá me envelhecendo. Hein? Quais mudanças tu foi logo adotando quando chegou por lá? Como eu falei, né, assim, pra eu realmente entender que era algo que eu tinha que fazer, que era importante e dar importância pra isso, demorou ali uns 3 meses, que foi aquele tempo lá, foi março, abril, maio, olha, certinho, uns 3 meses. 3 meses 3 pra meses do poder ela esporro. entender, tá entendendo? Entendeu? Certinho, que eu entrei em março, o esporro foi em Aí maio. tu olhava aquilo ali e dizia, rapaz, que loucura, esses caras estudando assim. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou estudar desse jeito? Mas deu certo. E aí eu olhei assim e eu decidi, eu falei, não, realmente. E aí o curso me ajudou porque eu não sabia estudar. Eu ia pro curso, voltava pra casa, eu não estudava mais, ia estudar no outro dia do curso. Entendeu? Eu fazia desse jeito. E Era aí ouvindo. era desse jeito. Desse E aí, jeito. Isso. E Chegava aí- agora em casa, jogava. era Depois só eu no olho outro isso aí, dia. amanhã eu olho lá no curso. Isso. O curso vai fazer milagre, milagreiro. E aí foi um momento assim que eu encontrei meus amigos, né? Muitos, a gente começou a se juntar. Eu acho que, eu não sei se tinha antes do curso do pessoal ficar o dia inteiro lá no curso, mas foi um momento que Esse a gente... negócio do dia inteiro foi se criando lá automaticamente. Foi a partir da gente ou foi Foi já a tinha partir. Não, o Jonas já. Não, o eu pessoal já ficava fazia por lá. isso aí já. antes? Não, Jodson no Só curso. que não tinha Jodson no estrutura. curso, a Jodson fundou o curso. Entendeu? como- Lá em 2019 ele já começava isso aí, lá, de ficar numa mesa lá, só tinha um vãozinho lá, eles ficavam lá no calor. Aí foi ficando. Aí a gente observou que Sim, o cara ficar o dia inteiro lá no curso rendia, né? isso. E aí Entendi. juntou... Imenso, né? Tá imenso. Tá imenso. Isso. E principalmente estar em boas companhias, as companhias que têm o mesmo objetivo. Então, foi algo assim crucial. Juntou eu e mais alguns amigos, e a gente se juntava. Inclusive, o tempo que a gente foi expulso da sala de estudo, a gente juntou na casa de um amigo que já tinha essa rotina. E aí a gente ficou. A gente. Eles guardaram isso aí, esse negócio Guardaram, do Baixo eles Tá no meu guardaram. coração, pra sempre. Ei, Titi, solta disso. Tá no meu coração, vou levar pra sempre. E aí a gente já tinha essa rotina, né? Então era muito assim.
motivador, porque tinham outras pessoas que tinham o mesmo objetivo e elas estavam buscando isso e a gente estava buscando junto. Então a gente ficava competindo, quem fazia mais questão? Bora, meta de 200 questões, bora ver quem consegue. E ficava nisso, entendeu? E era muito importante que era um motivando o outro, porque é difícil, é muito difícil. Então é importante você estar perto de pessoas que queiram o mesmo objetivo que você. Então, foi nesse momento que a gente começou, e tinha Pontes, né? Tinha a Lúcia também, que passou agora, Marcos Vinícius também, Breno, era uma galera. Ítalo também, tinha muita gente e a gente assim Os mesmo... caras tudo foram, né? Todos foram aprovados, graças né? a Deus. Aquela galera ali, bem poucos não foram, bem Sim, poucos. verdade. E quando tu percebeu que tu tava no caminho certo? Quando... Já pra outubro, foi outubro, né? A prova? A prova, que tu fez? Tu fala de novembro, a prova de novembro? De novembro, né? Foi novembro. Sim, foi em novembro. Aí quando tu percebeu nos simulados ou foi respondendo questão, pra tu ser já sincera, tava cego, meu nível agora subiu. Não, agora não, eu tô em outro nível agora eu vou arrebentar. Na verdade, o meu nível, ele caiu. E... Ele caiu e eu já, Anderson, eu tô ficando burra. Eu tô desaprendendo e aí foi um momento também que eu tive que manter a calma, porque eu não consegui identificar o que estava acontecendo. Por que meu nível no simulador Eu acho que tinha muita pressão. Eu acho tinha muita pressão em casa? Não. Pra passar? Não, em casa era de boa. Quando eu reprovei, meus pais, eles falaram assim, foram muito compreensivos. Falaram pra mim, meu pai chegou pra mim e falou assim, não tem problema, tu pode tentar de novo. E minha mãe, a mesma coisa, sempre assim, eles foram muito compreensivos, muito mesmo. E eles sempre, na verdade, no começo, eles não compreendiam. E a partir do momento que eu mostrei que era algo que eu queria... O pessoal em casa não entendia muito bem por que tu começo, ficava tanto tempo estudando. Tu lembra, né? Eu lembro. Eles não entendiam porque não é era algo normal. que parecia por mim, não era algo que era mostrado por mim. Então, a partir e não é do momento... normal também, o cara ficar o dia todo no curso lá, trancado. Isso, a partir do momento que eu mostrei que era algo que eu estava me comprometendo, então eles também entenderam isso. Então, é você demonstrar que é algo realmente importante. E eles entenderam e começaram a levar a sério junto comigo. Inclusive, foi uma rede de apoio muito grande, minha família foi incrível mesmo. E foi isso, eles me apoiaram muito na prova de maio, falaram que eu poderia tentar de novo, e que eu iria tentar de novo e que eu ia conseguir. Meus pais, meus irmãos sempre me apoiaram em relação a isso. E foi algo assim que me manteve também, porque eu acho que, como eu falo, eu sou muito uma estudante, fui e sou uma estudante muito privilegiada, porque eu tinha uma rede de apoio, eu tinha tudo para estudar, eu não tinha as melhores condições, sabe? Ai, meu Deus, ela tinha as melhores condições, não tinha, mas eu tinha o necessário, que era eu ter um livro, um caderno, uma caneta, um horário disponível, alguém para me sustentar e o tempo, foi isso. Pra mim, o essencial é isso. E o resto, a gente estuda mesmo sem o resto, né, no caso. Tu acha que nessa tua preparação todinha aí, o acompanhamento fez diferença? Com certeza. Eu te falo desde o começo, né, pra te ver. 3 meses ali que eu ainda não tinha entendido o acompanhamento, ainda não tinha realmente me inserido nessa rotina pra te ver a diferença. Que eu chegava em casa, via ali o livro e tal, chegava no curso, né, chegava em casa, botava lá em cima, só via no outro dia. Então, acho que provavelmente algumas pessoas fazem isso porque acham que é só aquilo, tô me dedicando aqui. Você não tá se dedicando. Ali é um estudo que a gente chama de passivo, né? Você tá só recebendo informações. Então, esse estudo passivo, ele serve para o estudo ativo. Só o estudo passivo não adianta. Então, é isso. Vamos perguntar para ela aí qual foi o papel da mentoria nesse processo dela. Que ela contar pra gente o que aconteceu, como é que foi esse processo todo e como é que a mentoria te ajudou aí nesse contexto. Cara, eu acho assim que a mentoria faltou caminhar por mim, a mentoria, porque, cara, foi muito importante pra mim, muito importante. E eu não falo nem só assim dos estudos, eu falo mesmo como eu falo, né? O curso me formou como pessoa, porque eu cheguei aqui, eu era uma criança, tinha 17 anos, não tinha cabeça. E aí, a mentoria me ajudou muito, porque eu não sabia estudar, eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nada. Então, foi um direcionamento, um apoio, muito apoio, inclusive. E foi algo que me colocou no caminho, só escreveu o caminho para mim, eu só tinha que seguir e fazer, e cumprir. Só isso, só tinha que cumprir. Então, tava tudo ali. Tinha cronograma, tinha número de questões,
tinha o molde do relatório, né? O modelo. Eu só precisava cumprir e enviar para os meus resultados para Johnson, né? E para ele ver, me avaliar e acompanhar meus estudos. Então, para mim, foi algo muito importante. Eu acredito que se eu não tivesse acompanhamento, ainda não teria conseguido, porque eu tinha muitas dificuldades. Não tinha só dificuldades no conteúdo, tinha dificuldade em estudar, tinha dificuldade em me organizar. E foi algo que me deu um norte, né? A mentoria. E o método por questões? Foi excelente. Eu acho que é o melhor método que existe porque você fixa, você treina, você corrige, você sabe onde você está errando, qual o seu problema. Ali já vi de cara, fez uma questão, errou. Só pode ser problema em assunto, problema em interpretação, e aí você vai ver, né? Vai analisar, vai ver. Logo de cara vai saber qual é o teu problema. E vai buscar resolver e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até alcançar a excelência. Excelente. Só me faz lembrar aqui de onde surgiu. Eu me lembro que, não sei se tu te lembra, né? Que assim que eu tinha passado, eu me sentei lá no estúdio e Beto me perguntou, rapaz, agora vamos entender, né? Vamos começar a Isso aí, entender. vamos começar a estudar. O que aconteceu, né? O que é que tu acha que foi importantíssimo? E eu lembro para ele, foi feito muitas questões. E desde lá a gente vem trabalhando muito nisso, Defendendo isso, né? defendendo muito isso, justamente aquilo que ela resumiu, né? A gente consegue ter um termômetro, consegue monitorar, mensurar aquilo onde a gente está, o que a gente precisa fazer e mapear onde a gente precisa melhorar. Né? Identificar qual tipo de erro estou cometendo, em qual tipo de assunto, em qual tipo de disciplina, e isso é importante, né? E é por isso que a gente tem investido tanto esforço, tanto tempo nessa preparação, com muitas questões para os nossos alunos, simulados aos fins de semana, para que melhore cada vez mais esses resultados aí, que já estão excelentes. Qual é o papel para ti do simulado semanalmente? Todo final de Simulado. semana ali, aquele terror. Porque o final de semana é o momento que o aluno quer tocar o terror no mundo, né? Com certeza. E aí eu tô lá com o simulado aguardando ele 1h da Não tarde vai pra até lugar as 18 nenhum. horas, Não vai pra dia lugar de nenhum. domingo. E aí é o terror, ele fica com raiva, me joga praga. Mas me diz, qual é o papel do simulado semanalmente para ti ali? Eu Como é acho foi pra ti que ali? o simulado, ele vai medir a sua compreensão, né? Porque você vai estudar um assunto. Por isso que é muito importante nos simulados ter os assuntos, principalmente da semana, né? No começo eu fazia muito isso, porque eu não tinha aquela base enorme de conteúdos, aquele nicho muito grande de conteúdos. Então, a gente elaborava, né, simulado que a gente pegava assunto, lembra? A gente pegava assunto semanal, e aí vocês elaboravam o simulado, e a gente fazia o simulado baseado naquilo. E a gente tirava como medida. Se a gente conseguiu sair bem, é porque aquele conteúdo da semana ficou legal. fixado. E aí, também, juntamente com as questões das semanais, né? Claro. Para ajudar a saber se você entendeu o conteúdo. E o simulado ele é muito importante para você saber disso. Porque não adianta só ir estudando na doida. Tem que saber aonde você Ele tá. vai dando um direcionamento. Ó, melhor aqui, Exatamente. melhor Onde ali. você tá, por onde você vai e onde você vai chegar. Tá satisfeito? Agora, né, como é que a ficha já caiu? Já caiu? Não. Como foi ver teu nome na lista? Qual foi a sensação? Sim. Como é que tava a Como é que expectativa? foi isso aí? Olha só, tem A até uma prova coisa de pra novembro. falar. Fala aí. Eu tirei a mesma nota de maio. Na hora que eu olhei, Tirou a mesma na nota de hora que eu fui pra prova, eu fui calma, porque eu falei assim, rapaz, como eu disse, né? Eu tenho 19 anos, tenho muitas provas pela frente. E aí eu fui pra prova, na hora que eu saí da prova, eu falei, meu Deus do céu, o que foi isso? E achei a prova até mais fácil que a prova de maio, só que tava aquele sentimento assim de que deu merda. E aí cheguei em casa, saiu no mesmo dia o gabarito, lembro, né? E eu fui corrigir, na hora que eu olhei, mesma nota. Eu falei, meu Deus, não acredito. Nunca que vai dar. Se não deu em maio, vai dar agora. Pensei isso. Entendi. E aí eu olhei, comecei a chorar, falei, já era, de novo. E eu fiquei assim, meu Deus, e o que eu fiz de errado agora? Porque eu já tentei corrigir da última vez que eu reprovei e agora eu vou reprovar de novo. Aí eu pensei, espera o quadro. E aí esperei. Saiu o quadro. Tinha lá a lista da geral e tinha a lista de cotas. Tinha aquele tanto de menina na minha frente e ainda tinha as de cota na minha frente. Se eu não me engano, tinham 12. Eram 12 no quadro. Ou seja, tipo assim, eu escrevia bem.
É uma coisa assim que eu Aprendeu. pontuo como uma coisa positiva em mim, eu escrevo bem. Então eu tava confiante na redação, entreguei pro professor, ele corrigiu minha redação e falou assim, um 9, pelo menos assim, é uma nota que você pode tirar. Entreguei pra outros 9,5. Aí outros, 9 não sei quanto, 8,75. Aí eu falei, vou tirar uma nota boa. E eu esperava por isso, eu precisava tirar um 9 ou um 9,5 pra eu pular umas 12 posições. Porque eu precisava, pra eu entrar nas vagas. Então, pra mim era muito possível, assim, eu tava muito, assim, desacreditada. E aí, eu falei assim, não, vou esperar e confiar em Deus. E foi indo, saiu, a redação saiu antes, né, nesse dia. Quando eu pego minha redação, 8. Tava aqui no curso esse dia. E eu chorava tanto. Chorando, e Johnson, calma, Mayra, Johnson, sempre calma. Calma, Mayra, respira. Eu, Johnson, eu tirei 8. Como que eu vou? Não tem como, não vou conseguir nem chegar perto das vagas desse jeito. E Johnson, calma, Mayra, calma, vai dar certo. Todo calmo. Calma, Mayra. E no outro dia, aí eu fui treinar, né? E aí, quando eu cheguei, eu já sabia que ia sair, porque disseram que ia sair de manhã. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu cheguei em casa, fui buscar meu celular. Aí saiu a lista. E eu olhava essa lista. Detalhe, eu coloquei recurso na redação. Porque os professores disseram que eu ia pra tirar 9,5. Eu falei, se tá alguma coisa errada. Coloquei o recurso. Aí depois saiu o resultado do recurso, foi indeferido, porque eu não coloquei uma citação, que tinha que colocar um livro, uma obra, tinha que colocar referência. Nem leram minha redação de novo. Aí eu falei assim, mas aí, no caso, saiu a lista, né? E aí, eu contei. Aí eu falei assim, tem das vagas. Eu falei, não, tô ficando doido, não é possível. E aí eu olhei de novo e eu tava assim, acho que minha vista tava até embaçando. Eu, não. Porque sai a lista geral, né? E disso tu tem que ir contando. Depois que passa das vagas, tem que ir contando pra ver qual as pessoas são próximas às cotas, né? As próximas de cota. Então tinha lá a Raíssa, né, minha amiga. E aí depois vinha eu. Eu falei, não é possível. Aí dei pro meu irmão olhar, eu falei assim, olha isso bem aqui, pelo amor de Deus, que eu só posso estar ficando doida. Aí ele olhou, ele falou, não, tá dentro das vagas, não são duas? Aí eu falei, são duas. Ele falou, então a segunda. Aí, meu Deus do céu, não acredito. E pronto, aí fiquei doida e pirei, eu falei, meu Deus do céu. E engraçado, Jonas. Fazer um meme contigo lá, pirando. Calma, Mayra, calma. Porque aquele calma. momento foi um ano atípico, porque a maioria das notas tinham sido notas muito baixas. Relativamente baixas. Não muito baixas, mas relativamente baixas em relação... Foi, o primeiro lugar tirou 42, se eu não me engano, a Letícia. Em relação ao que era antes. Inclusive, as 10, né, são do curso, né? São? São. E aí, o que acontece? A gente tinha isso, né? Que acabou tendo essas notas, então a compreensão naquele momento era de que era possível, né? De que diante das notas que eu já tinha recebido, a gente recebe muito, o pessoal manda as notas, comenta e tudo, e fala, eu disse, não, tá uma nota razoavelmente legal pra nota do pessoal. Foi uma nota razoável, eu acho assim, foi uma nota boa comparando a Sim, média. A sim. média foi 6,30 e pouco, 6,40 Sim, foi e isso. pouco. Então, houve uma Menos de rigidez 6,5. muito grande aí em relação à correção da redação esse ano, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Detalhe que a menina que tava dentro das vagas de cotas, eu acredito que ela tem tirado meio ponto só a menos que eu. Então, pra te ver a diferença que faz, Sim, entendeu? sim, faz E uma diferença eu fiquei, significativa. se eu não me engano, eu fiquei em 12º. 12º. Depois, né, na lista geral, 12º, e acho que ela passou pra 16º, uma coisa assim. Pra te ver a diferença de meio ponto. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Em relação à prova, tu disseste que foi a mesma nota de maio. O que aconteceu de diferente nessa prova? Exatas, distribuição de exatas. Na primeira prova eu tirei 6 em exatas. Aí a segunda eu subi pra 9, continuou uma nota bem ruim. E eu achei assim incrível, porque eu achava Faz uma que... diferença enorme, porque... E a gente sempre conversa O e Herbert mostra falou aqui em dados, comigo né? isso. Ele falou assim, olha, ele pegou minha prova, sentou comigo. Ele falou, Mayra, qual o problema dessa prova de maio, né? Eu falei assim, não sei. Aí ele pegou, olhou 6. Ele falou, Mayra, subir aqui, se tu manter todas e aumentar 3... Ele falou exatamente isso, 3 pontos em exatas, tu tava dentro. E eu falei assim, então, beleza. Foi algo que, assim, eu botei na minha cabeça, preciso estudar exatas, preciso estudar exatas. Se eu já estudava exatas, foi algo, assim, que eu intensifiquei muito mais.
entendeu? E é aquilo que a gente tem falado de forma sistemática já há bastante tempo, da importância dessa melhora nessa pontuação de exatas, né? Se você vai bem ali, razoavelmente bem em linguagens e humanas, você faz, por exemplo, metade da prova para o CFO, metade da prova de exatas, você está com uma nota relativamente muito boa, você vai conseguir. Hoje você tem uma margem de erro maior, né? Então, assim, a concorrência de você contra você mesmo é aquilo que você precisa melhorar. É verdade. E aí, Mayra, passou, né? Saiu o resultado. Passei, aí E aí, como foi chorei depois da prova, chorei depois que saiu o resultado, aí chorei pro TAF, chorei pra... Como é que foi o TAF? Pois é. E aí eu cheguei, né? Vamos treinar agora. Já tinha, antes de sair o quadro, eu falei, vou treinar. Porque eu conseguia fazer os outros de solo, eu não tinha dificuldade, mas corrida sempre foi assim, algo muito difícil pra mim. E aí não treinava corrida, treinei pro TAF da Guarda, né? E só que, tipo, eram 1.400 metros. A corrida de CFL são 2.100 metros. Então tem uma diferença gigantesca. E eu só treinava 1.400 metros. E quando eu cheguei pra me correr, eu não corria nem os 2.100. Falei, meu Deus. Fiquei assim mesmo em estado de choque. E aí, continuei treinando. E eu comecei a treinar muito. Fiquei com as panturrilhas desgastadas. Aí pronto. Falei, chegou o meu momento de chorar. Aí comecei a chorar, porque eu não podia mais treinar. Que eu tava com as 2 panturrilhas machucadas, né? E aí meu treinador falou, vamos dar um descanso pra recuperar. E aí procurei um fisioterapeuta, tive acompanhamento. E o tempo todo cuidando, e aquele nervosismo de não vai dar tempo. E nesse tempo, quando eu parei, eu tava fazendo a corrida em 11h50. E aí eu precisava treinar mais para baixar esse tempo, né? Porque a gente 12, sabe que... né? Isso, 12 minutos. A gente sabe que no TAF ali são condições que a gente não dá pra gente saber antes. Então eu tinha que treinar mais pra chegar no TAF fazendo pelo menos em 11h30. E aí não podia treinar. Porque eu tava com as 2 panturrilhas machucadas, aí eu mudei de começar a Jonas, meu Deus do céu. E comecei a chorar e desesperar. Desesperada, que eu falei pra ela. Disse pra ela o que ela era pra fazer, ela sempre desesperada. Claro, tem que ter o choro, Jonas, tem que ter o choro. Te acalma, vai Se não for te sofrido, descansar, não sou porque eu. ela quis fazer igual ela tava fazendo estudando. Ela fez um treinamento suicida. Ela treinava de manhã, de tarde, de noite, e só não treinava de madrugada porque não dava tempo. Não dava tempo, tinha que dormir. Aí, como que o organismo não aguenta? Aí lá se foram as panturrilhas. Foi com Deus. E aí não deu, eu não conseguia, eu deitada eu sentia dor, muita dor, muita dor. E eu correndo não conseguia terminar a corrida de tanta dor que tava sentindo. E aí meu treinador, vamos descansar, vamos repousar. E eu, tá bom, vou repousar. E escutando ele, meu coração, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E chegou 2 semanas pro TAF e eu ainda não tava correndo. E tava esse tempo inteiro, Parada. acho que 2, 3 semanas já parada. E eu falei, meu Deus. E aí ele falou, a gente foi no Mas assim, eu fisioterapeuta. vou fazer uma pergunta. Certo. Tu acha que tu pecou nessa parte? Assim, Na corrida? A gente corria, né, no curso. A gente corria muito. Só que, como eu falei, teve um momento assim, depois da prova de maio, que eu separei o sábado para descansar e o resto da semana eu estudava. Então, eu estudava o dia inteiro. E eu ia pra academia, né, treinar na academia, e eu não corria. Então, os de solo eu tinha... Aonde foi o erro? Aonde foi o erro? Não, a academia foi muito importante. Não, escuta. Aonde foi o erro? Ela tava crescendo E não tava correndo. e não lembrou Não que ela ia fazia fazer o cardio. o Eu queria fazer cardio. cardio. Tá entendendo? Sim. Correu um risco. Aí grande, eu né? conseguia fazer de solo tranquilamente. Inclusive, o meu TAF foi tranquilo na parte do solo. Não sabia nadar. Aí cheguei meu Deus do céu. Quase matei meu professor do juízo. Eu não sei nadar. Olha isso aqui, como é que eu vou nadar? Fui nadar, me afoguei, não sabia, só sabia nadar pra me sobreviver. Nadar eu não sabia. E aí, e eu treinando, né, voltando a treinar, teve um momento que eu voltei a treinar. Acho que faltavam 8 dias pro TAF. 8 dias ou poucos dias menos. E aí voltei a correr. Aí eu falei assim, agora vai ser a semana da morte. Eu vou fazer, agora eu tenho que fazer. Meu Deus, gente. Com dor, sem dor, assim mesmo. Aí eu fui. E aí me coloquei pra fazer simulados. Aí graças a Deus, eu fiz um simulado. Aí eu passei mal, o primeiro simulado que eu voltei. E aí acho que foi porque eu não me alimentei bem. Aí eu fui, isso na sexta. Na segunda-feira eu fui fazer de novo. E eu consegui. Fiz em 11 e, se eu não me engano, era 11h30, uma coisa assim.
assim, então tá bom. E foi o momento que eu descansei meu coração, porque era essa semana, na próxima já era o TAF. E aí eu tava pilhada na minha cabeça, eu falei, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Então foi o momento que eu respirei. E aí continuei repousando, aí eu tava treinando já só assim, uma vez assim, e eu me sentia ocupada, né? Porque o pessoal treinava todo dia, treinava ali, corria, fazia simulado 2 vezes na semana, eu fazia só uma vez. E Fagner falando pra mim, descansa, repousa, repousa. E aí eu só escutando, repousando, confiando em Deus, e dizendo, rapaz, se Deus me trouxe até aqui, Ele não vai me deixar passar vergonha numa corrida, que eu ficava na minha cabeça, eu falava pra todo mundo. Eu tava tranquila, Deus não vai me deixar. Eu não fui, não, tu deu sorte. Eu falei, Deus não vai me deixar passar vergonha nessa corrida. Eu acredito muito que foi Deus que me colocou no local onde eu tô. Não tem, E todas as circunstâncias, eu acredito que Deus estava comigo. E foi o momento que eu repousei, confiei em Deus. E eu falei, Senhor, me ajuda. E aí, no momento da corrida, fiz o primeiro dia, né? Natação, inclusive, tava muito nervosa. E aí, só quase que eu reprovo. Eu parei assim, só que eu sabia flutuar, né? E flutuei no meio da piscina, voltei a nadar e coração acelerado, a gente tinha aquele nervosismo. E a tarde, assim, do TAF foi mais tranquilo pra mim, graças a Deus. Consegui levar com mais calma. E aí, tava muito nervosa pro outro dia da corrida, porque mesmo sabendo que eu conseguia, eu tava com medo de ter muito sol e passar mal, não sei, assim, minha cabeça... Que hora foi teu TAF? Que hora era teu TAF? 2 horas da tarde. Nossa, viu, senhor? A gente tem que colocar os TAF dormindo agora pra 2 da tarde. Treinar, né? Treinar no sol. Olha, sorte que todos nós candidatos tivemos nesse dia, choveu. E não foi pouco. Foi alguma coisa, porque tava muito correr bom, nesse horário, clima, meu muito amigo, bom, graças a Deus. Vixe, eu pedi demais, eu tenho certeza que foram minhas orações. Ia ter uma margem de reprovação. Reprovaram só 2 no TAF da corrida. Né? E eu pedi o tempo todo pra Deus, tava bom. Clima europeu, que até eu passo, gordinho. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, por favor, ajuda, que não esteja muito sol e... Pedindo mesmo, sim, porque eu sabia que Deus ouviu tuas orações. Deus ouviu. Eu tinha medo, assim, de passar mal. Meu medo era só passar mal, porque eu sabia que eu ia ficar nervosa, porque já era algo que tava me deixando muito nervosa. E aí, chegou, vamos correr. E aí, eu correndo ali, dei a primeira volta, são 5 voltas e 100 metros. Primeira volta e segunda volta, terceira volta, eu já tava muito nervosa, muito, muito nervosa. Inclusive, eu acho que foi algo que eu pequei, se eu soubesse, eu tinha feito antes simulados. Inclusive, aqui tem um Castelinho, né? Eu poderia ter feito simulados antes. Simulados ajudam muito, não só em questão de estudos também, ó, pra ver. Na corrida também. Ajuda muito, porque simula as condições ali da prova, porque é uma prova também, né? E eu fiquei muito nervosa, assim, eu comecei a passar mal de nervosismo. E eu não vi a hora de parar de correr, e teve uma hora que eu fiz assim, eu falei, Senhor, me ajuda, eu tô sem forças, eu não aguento mais. E aí eu continuei correndo, eu só falei assim, só vou parar quando eu desmaiar. E aí foi que eu passei a linha, consegui fazer, bati meu menor tempo, fiz 11:10, nunca tinha feito isso. E eu achei muito impressionante assim. Cheguei lá e não acreditei, assim, moça, eu passei mesmo. E chorando, sabe, muita felicidade, assim, e é muito gratificante, né? Saber, assim, que todo o esforço valeu a pena. Jesus falava pra mim, Mayra, quando tu passar, tu vai dizer que faria isso tantas vezes, que faria tudo de novo. Johnson, pelo amor de Deus, né? Que faria tudo de novo, eu não tô fazendo nem dessa vez. E hoje eu penso a mesma coisa, que eu faria tudo de novo, que eu, como o Johnson fala, faria com mais intensidade, me esforçaria muito mais, porque vale muito a pena. Eu acho que nada como a felicidade dos nossos amigos, da nossa família, em ver que a gente passou, que deu certo. E o orgulho que eles sentem da gente. O que é que tu dá de recado aí pra galera que tá te assistindo? Né? Quem tá te assistindo. Aí tu olha pra câmera ali, ó. Chega mais aqui pra tu olhar pra câmera. E tu diz aí, dá teu conselho. Quem tá estudando, quem tá se preparando, quem tá com desafio, enfim. Entendeu? Quem tá querendo ir pra praia direto. Tá entendendo? Dá seu conselho pra eles aí. Tá? Que às vezes a gente fala aqui, nós falando, você diz, pô, esse cara é chato pra porra, esse cara quer que eu viva uma vida privada, uma vida uma vida sem prazer e tal. Não é a questão viver uma vida sem prazer, é aquilo, tem que ter um equilíbrio. Tem que pagar o preço. Sem equilíbrio não rola. Então assim, qual é o conselho que tu dá para esse pessoal que estão se preparando, que quer passar na UEMA, né? Que quer passar nesses cursos concorridos da UEMA, né? Como CFO, medicina, direito e demais vestibulares aí. Qual o conselho que tu dá para eles aí? Bom, eu acho que eu falo, que falaram para mim muitas vezes, né?
que pague o preço. É muito difícil, realmente. É cansativo, exaustivo. Você repetir várias vezes a mesma coisa e tá sempre errando. É muito chato mesmo. Você dá tudo, faz de tudo e continua errando e continua errando. É muito exaustivo, mas o que eu posso dizer é que você tem que pagar o preço, porque nada vem de graça. E tudo que a gente faz, a gente precisa fazer por onde para receber. E eu acredito assim que confiar em Deus, confiar nos seus objetivos, na sua disciplina, na sua força de vontade, tratar os estudos de maneira séria, ter seriedade, levar os estudos como eu levei, né? Que eu falava que os estudos eram o meu trabalho, eu tinha que fazer isso. Não, se eu tinha que fazer 100 questões, eu fazia as 100 questões. Não interessa se eu estava cansada, não interessa se eu queria assistir, não interessa se eu queria sair, eu tinha que fazer. E eu só ia fazer as outras coisas depois que eu fizesse o que eu tinha que fazer. Porque ninguém faria por mim e ninguém vai fazer por nenhum de vocês. Então, paguem o preço, façam a parte de vocês e que o resto Deus abençoa. E é muito gratificante você pagar o preço, você dar tudo de si, você dar o seu máximo e depois que passa a parte difícil, saber que você deu o seu máximo e que a sensação é que você poderia fazer muito mais, mesmo estando esgotado muitas vezes, né? A sensação é de que a gente poderia fazer muito mais. E é isso. Mayra, nós aqui do Curso Equação, né, agradecemos por você ter escolhido a gente, certo? Não sabendo como é que seria, né? Mas escolheu a gente, muito obrigado, tem só que agradecer. Eu que Né? agradeço. A gente fica feliz, né, Joanderson? Quando a gente olha se conseguimos, Não vamos mais ver ela né? ali. Não vamos mais Meu ver Deus. ela aqui, entendeu? Vamos botar um trechinho do vídeo dela em não. 2021. Tem que ter. Tem que ter. Não. Você vai ver ela em 2021. Não, olha, Como é por que ela favor, tá? pule essa parte do vídeo. Gravamos um vídeo com ela em 2021, tá? Ela dando umas dicas e tal. Aí eu dizia Sabia assim, nem o que tava eu vou fazendo. mudar ela e eu vou mostrar pra ela a realidade, entendeu? Aí tu vai ver ela. Vamos botar aqui Gente, no não vídeo. olhem, por favor. Bota aí, editor, ela em 2021. Ela dando uma entrevista pra gente e tal, como é que ela tava. E volta pra ela, entendeu? Mas isso que a gente fala todos os dias aqui, tanto no online como no presencial, nas mentorias, que a questão de você ser aprovado, o aluno ele consegue ser aprovado a partir do momento que ele consegue mudar a mentalidade dele. Enquanto ele não muda a mentalidade dele e vê o estudo como uma forma, um caminho para ele conseguir mudar a vida dele, não acontece. Ele fica ali se perguntando o porquê que ele não consegue. É porque alguma coisa ele ainda não mudou na vida dele, certo? Principalmente ter disciplina, dar ênfase para aquilo ali, fazer o que tem que ser feito, como a Mari acabou de falar aqui. Herbert, eu quero passear, eu quero pirar, eu quero tocar fogo no mundo. Faça primeiro as suas 100 questões. Exatamente, a gente fala de equilíbrio, né? Isso, depois disso tu vai sair pra onde tu quiser. Não é viver uma vida sem privado, não. Você faça o que tem que ser feito, depois você vai fazer o que tem que o que você quiser. A gente falou, né, muitas vezes sobre ter equilíbrio. Não é que você vai ficar louco. Ai, meu Deus, agora eu vou ficar louco, vou passar 24 horas do dia estudando. Não, é você fazer o que tem que ser feito de forma equilibrada. Não vai passar o dia inteiro dormindo, mas também não vai passar o dia inteiro com a cara dentro de um livro. Justamente, tudo tem que ter equilíbrio. Então, assim, agradeço novamente você ter escolhido a gente, tá bom? Foi muito bom. A gente aprende muito com vocês, entendeu? A gente olha a força de vocês e vê a mudança de vocês como pessoas, né? E fico feliz que tu vai ser, eu tenho certeza, assim como o João Anderson e os demais alunos que já passaram por aqui pela gente hoje, que tem só nessa turma dela que vai entrar, a gente fez o levantamento, das 10 nós tínhamos 7 dentro das vagas, das 10 eram alunas do curso, tanto presencial como online, né? Que são alunos do curso Equação. Então, assim, eu tenho certeza que todas as alunas e os alunos que são aprovados entendem um pouco do que a gente passa aqui, que vão ser ótimos oficiais, tanto da Polícia Militar como do Bombeiro, né? Então, a gente sempre ensina, muda a mente da pessoa, dele ver o mundo de outra forma. Então, eu tenho certeza que estão saindo aqui alunos e também seres humanos melhores. Então, esse é o nosso objetivo de vida, tá? Todos os dias estamos aqui, todos os dias trabalhando, lutando, tá? Johnson aqui tá aqui, é prova disso. E Mayra aqui também já é prova disso agora, já é realidade, vai mudar a vida da família dela, vai ajudar a mãe dela,
entendeu? Tenho certeza disso, que ela vai ajudar todo o pessoal ali que está próximo dela ali, entendeu? E vai conseguir mudar muita coisa na casa dela. Eu tenho certeza disso, entendeu? E eu fico muito feliz, fico muito grato, porque não é só uma aluna que a gente está provando, a gente está ajudando uma família a mudar a sua realidade, né? Que ela já vai poder incentivar, ser inspiração para os primos, para os irmãos, para várias pessoas da família dela. E isso pra gente não tem dinheiro que pague. Ela vai deixar o Instagram dela para você ver. Deixa logo pessoal, o Instagram. Não, olha, deixa eu falar. É porque assim, quando eu tava estudando, eu não consegui encontrar assim apoio de nenhuma menina que tinha passado. Então, gostaria de deixar meu Instagram. Bom, não vai estar aberto, mas eu vou estar olhando as mensagens. Quem quiser enviar pro meu Instagram, eu vou olhar e tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar como eu puder. E o que eu gostaria de falar é que eu agradeço muito, de todo o meu coração, a Joanderson e a Ti. Vocês sabem que... só vocês sabem o que foi que a gente passou. E foi muito além do ensino, foi muito além do estudo. Foi algo assim que eu não sei nem explicar. Muitas vezes me seguraram, me olharam chorando. E às vezes gritaram comigo, brigaram muito para eu parar de chorar. E viram ali tudo, acompanharam desde o início, sempre com paciência, às vezes não. Sempre com muito carinho, sempre mantendo por perto, sempre. Acho que também, assim, vocês são muito responsáveis por eu não desistir. Porque às vezes sim, me deu muita vontade de desistir, mas eu lembrava que eu tinha um apoio incrível. Que eu incluo também o Aquiles nisso, Aquiles Borges. Eu incluo ele nisso. Ele foi uma pessoa também essencial para mim. Ele, tu e Joanderson são, assim, eu falo que foi o meu pilar do meu processo. Vocês me ajudaram demais. O curso me ajudou muito e todas as pessoas do curso envolvidas. Eu só tenho a agradecer. Vocês são incríveis. O ensino, vocês vão muito além do ensino. Vocês, como tu mesmo falou, né? Modificam as pessoas, tornam as pessoas melhores e foi isso que vocês fizeram comigo. Então, eu agradeço de todo o meu coração e vou levar vocês para sempre no meu coração. Muito bom. É um número grande de meninas, né? Que antes foi só Jéssica e Stephanie e hoje a gente consegue, né? Já tá colocando mais meninas aí, seguindo aprovar, né? E isso é gratificante pra gente, entendeu? Então, eu agradeço, né? Por você novamente aí ter acreditado na gente. A gente tava fazendo tudo ali de coração, né, Jonas? Sim, eu acho que é isso, né? Então, para finalizar aqui a minha parte, também dizer que a gente fica, se sente com a missão cumprida, né? De que a gente fez a nossa parte durante esse período que não foi fácil, eu imagino, de todas as lutas que você passou. Agora começa uma nova etapa na sua vida, né? Uma etapa de outras dificuldades, são outras guerras. Mas eu tenho certeza que, eu sempre costumo dizer que o processo, a aprovação ela é um detalhe importante, mas o processo ele é muito interessante no sentido de que ele transforma a gente, ele muda a gente, ele torna a gente mais forte, mais resiliente, enfim. Então é isso, então nossa missão ela vai sendo, a gente fica feliz, realizado de que a gente está no lugar certo, de que a gente gosta de fazer isso, né, que é ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas como a gente, ajudar a transformação da vida das pessoas como a gente tem feito aí. Pois é. Teu Instagram? Deixa aí que ela... Deixa aí que eles vão botar aí na tela, vai aparecer, tá? Pra você seguir ela. Fala aí. Não me sigam. Como é que é? Fala logo aí. Mayra CSR. Pronto, vai aparecer na tela. Pra quem ainda não me segue, o meu Instagram é eu.werbetequação e o teu, Jonas? joanderson.vieiras. Pronto, segue então... lá, manda uma mensagem. Manda lá um oi que a gente sempre tá lá. Demora a responder, mas respondo. Entendeu? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Esse foi mais um EQCast. Estávamos demorando a gravar, mas é porque eu estava aí fazendo um curso. O Jonas também está fazendo um curso lá de medicina e está muito corrido. Mas a gente tem aí os novos convidados aí. A gente está organizando a agenda aí para fazer, tá bom? E fique ligado. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e siga o nosso canal aqui no YouTube e também siga o curso Equação lá no Instagram, beleza? Valeu pela atenção. Estuda, tá, aluno? Estuda que eu quero te entrevistar aqui futuramente, beleza? Tchau. Tchau.